Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Salve, aventureiros! Já ouviram falar na história de Pedro II e o telefone, né? Que ele ajudou o Graham-Bell a popularizar o telefone. Essa história é bem mais antiga. Nós vamos começar antes da visita do imperador à Feira Internacional de Filadélfia, em 1876. Essa história começa em 1857, quando o imperador fundou o Instituto Imperial de Surdos Mudos, aqui no Rio de Janeiro, o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. O imperador sempre foi muito ligado ao colégio, esse colégio. Então ele descobriu que nos Estados Unidos, em Boston, o Graham-Bell tinha o Instituto Americano de Educação de Surdos e desenvolvido um novo método. Antes de chegar na feira da Filadélfia, ele passou em Boston e conheceu o Graham-Bell. Conversaram sobre os métodos, falaram sobre o assunto, e alguns historiadores dizem que foi ali que ele conheceu o telefone. O telefone foi apresentado ali no Instituto. E Graham-Bell já tinha começado um projeto para que os surdos escutassem. Tem até um anime que mostra esse encontro, fala sobre isso. O imperador ficou impressionado, achou aquilo muito legal e foi para a feira internacional lá da Filadélfia. Então, nessa feira, ele foi convidado a ser juiz e teve também o privilégio de ligar a energia da feira. A iluminação da feira foi ligada, a chave foi ligada por ele, o imperador. E ele, andando por ali, ele viu que o Graham-Bell estava num canto, lá num canto esquecido, porque ele estava ofuscado por outras novidades tecnológicas, tipo a lâmpada elétrica, o telégrafo musical, até um ketchup estava na jogada. Então o Graham-Bell, ninguém ligava para ele, estava lá largado, e o Graham-Bell estava com pressa. Ele estava querendo voltar para o colégio, que ele tinha que dar aula, ele não gostava de se ausentar ali do instituto. Então o imperador aproveitou os juízes e puxou a turma para lá. E no meio daquela confusão toda, ele acabou conversando com o Graham-Bell, perguntando sobre o aparelho, falando as coisas com o Graham-Bell, sobre a qualidade daquele aparelho. E o Graham-Bell pegou a parte que escuta, deu para o imperador, levou o fone para o outro lado e falou, ser ou não ser. E o Pedro respondeu admirado, meu Deus, isso fala? Só que essa história não é narrada nem no diário do próprio imperador Pedro II, nem nos arquivos da Feira Internacional. Mesmo o livro As Barbas do Imperador, ela fala, a autora fala que isso aí é meio improvável, isso não tem uma certeza, isso não tem uma certeza histórica. Passou a virar história. Mas como que isso passou a virar certeza, virar uma certeza histórica? Na verdade, isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente americano, o Roosevelt, esteve aqui no Brasil, trazendo a política da boa vizinhança. Além do Pato Donald, dos filmes, levar a Carmen Miranda para lá, ele contou essa história para o Getúlio Vargas. E Vargas ficou emocionado com essa história, achou essa história sensacional. Então passou para o departamento de propaganda dele que tornasse essa história real. Então essa história, a partir do governo Vargas, está valendo como verdade. E a gente realmente não tem certeza se isso aconteceu. Até um filme da Disney que foi produzido para mostrar os grandes inventores americanos, que fala a história do Graham-Bell, aparece um senhor distinto, muito educado, que fala ao telefone e chama a atenção da invenção. Mas em momento algum se fala que é o imperador. O que a gente sabe é que o imperador, além de ter investido no telefone, ele comprou 200 aparelhos.
e trouxe para o Brasil. Então o Brasil foi o segundo país a utilizar o telefone. Esse telefone, uma réplica, está até no Museu da Comunicação aqui no Rio de Janeiro. E ele instalou primeiro no Paço de São Cristóvão até a Fazenda Santa Cruz. Depois levou para Petrópolis e também para os ministros que ele tinha. Esse telefone não é como os atuais, é de aparelho para aparelho. E você tem uma campainha que você gira uma manivela, toca e a pessoa aos berros atende. Como o Pedro era um nerd, ele devia estar qual pinto no lixo com esse novo equipamento, essa nova tecnologia. Ele deve ter enchido o saco de todo mundo, conversando a toda hora. E o pessoal já não aguentava mais aquele aparelho berrando, gritando e fazendo a felicidade do imperador. Essa é a história de como chegou os aparelhos e como o telefone se tornou tão popular. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Aí, aventureiro da história, se você gostou, dê um like, siga o canal, ok? E até uma próxima aventura.